Mas essa aqui é bastante interessante, porque ela diz o seguinte, olha só, questão 9. A gente vai fazer agora a questão 9. Eu gosto dela por dois motivos. Primeiro, porque ela é literal. E segundo, porque ela envolve equilíbrio de sistemas gasosos, mas ao mesmo tempo misturado com mola. Então, uma ousadia da FUVEST até nesse ano. Qual que é a história? Você tem aqui uma massa de gás e ela está ligada a um reservatório que tem um êmbolo. E atrás do êmbolo, aqui está aberto, né? Aqui está aberto para a atmosfera. Você tem uma mola. E aqui tem uma torneira, uma válvula, né? Que pode ou não cortar o fluxo de massa. Então vamos ver, vou ler rapidinho para a gente. Deseja-se medir a temperatura interna P de um grande tanque de gás. Então a gente quer saber a temperatura desse gás. Quando a válvula está fechada, a mola está no seu comprimento natural. O que é comprimento natural da mola? É quando a mola não tem energia e quando a mola não tem ação de forças. A gente diz que ela está em seu comprimento natural. E ele também está dizendo que essa mola tem uma constante elástica K. Não é matéria agora a gente falar da constante K, mas eu estou com uma coceira. Eu estou com uma coceira que eu vou ter que falar. Cuidado com a constante K. Alguns alunos falam constante da mola. Se é constante, nunca muda. Cuidado, a constante ela é constante para o mesmo número de átomos da mola. Cuidado, cortou a mola já não é mais a mesma constante de rigidez. Soldou pedaços na mola já não é mais a constante de rigidez. Então só lembra disso, viu? A constante ela é constante para o mesmo número de átomos. Vou colocar aqui, ó, a constante ela é proporcional ao mesmo número de átomos. Mas eu te falei, a gente não vai precisar disso, porque eu tive uma coceira. Eu tenho coceira, às vezes. Então eu preciso falar disso. A constante, às vezes, não é constante. Tá bom, aí o que vai acontecer? Ele vai abrir essa válvulazinha aqui, ó. Ele vai abrir essa válvulazinha, ó. Ela vai chegar aqui, ó. Ele abriu essa válvula aqui. Na hora que ele abre essa válvula, o gás, ele tem a lei da difusão. Ele vai se distribuir aqui e vai fazer com que esse êmbolo se mova. A FUVEST vai perguntar sobre a nova posição de equilíbrio. Olha só. A partir do momento que o registro foi aberto, ele diz lá, o sistema é mantido a temperatura ambiente durante todo o processo. Ele quer saber o valor da pressão absoluta no tanque quando você tem uma nova disposição, ou seja, quando a mola ela deixa de ter comprimento L0 e passa a ter, né, ela vem para cá, pressionada pelo gás, ela passa a ter um novo comprimento, um comprimento L. Então vamos ver se a gente compreendeu, se você compreendeu direitinho. Então abriu, o gás se difundiu, pressionou a mola, realizou trabalho sobre a mola e o novo comprimento, a FUVEST está dizendo que é L. E ele quer saber, ele falou que foi mantida a temperatura ambiente o tempo todo. Ah, então essa foi legal. Se ele falou que a temperatura foi mantida constante o tempo todo, então nós temos aqui uma transformação isotérmica. Que mais cai, né? A mais famosa, a mais importante, é uma transformação que não tem alteração da energia interna. Ou seja, turminha, olha lá a nossa história aqui, ó. O gás, ele entra no êmbolo, mas ele não vaza, ele vai para um outro lugar, mas a massa de gás continua a mesma, ele não vaza do seu reservatório inicial. Então a gente pode cortar o N, podemos cortar o T também. Então é πV/π, né? A equação da transformação vai ser πV/π. Consequência, o que vai acontecer? A gente vai ter a pressão do gás, né? Então, olha só, vou largar isso aqui, ó. Então, a pressão desse gás, ela vai ter que igualar a pressão da mola, porque ele falou que atingiu um novo estado de equilíbrio. Então, e ele quer saber quanto vale. Então, eu vou dizer que a pressão do gás, ela tem que igualar a força elástica distribuída ao longo da área, que ele também deu, tudo letra. Então, o que vai acontecer? Vai ficar a pressão do gás, que é igual à força elástica, aí você vai lembrar da lei de Hooke, K vezes X. O que é o X? É a deformação em módulo. Então, aqui, ó, deixa eu ver se a resposta é em módulo. Não tem resposta em módulo. Então vamos ter que fazer com que isso seja positivo. Então, deixa eu ver. O L0 é maior, o L é menor. Então, aqui eu vou colocar L0 menos L. Tudo isso sobre a área. Ou seja, é uma questão que envolve conceito de elasticidade e conceito também de ocupação do gás. Só não vai esquecer
que você tem que, ele quer saber o novo valor de pressão. Então não esquece que na verdade a pressão efetiva, ela vai ser este acréscimo mais a pressão P0 que ele tinha no começo. Né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter que ter um acréscimo, porque ele já tinha uma certa pressão. Aí na hora que soltou, ele teve que ocupar esta região. Então a variação de pressão é que tem que igualar com a pressão gerada pela mola. Então se você passar para lá fica mais claro, né? A pressão efetiva ou pressão final menos o P0, então a variação de pressão do gás tem que igualar a pressão da mola. Quem gosta de resolver por energia e por trabalho, você pode dizer assim, que o trabalho da expansão gasosa tem que igualar o trabalho da mola ao longo da área. Então, a variação de pressão. Então, antes eu não tinha colocado aqui o P0, né? Então, tem que lembrar que é o acréscimo mais a pressão inicial que dá a pressão efetiva final também. Então, uma questão que importante também, com vários conceitos. Só que cuidado que tem duas alternativas, tem mais P0 e menos P0. Não pode ser menos P0, né? Porque senão não é variação de pressão. E aí você está contando a pressão duas vezes. Legal? Então essa é a questão 9, excelente questão, bem interessante para a gente fazer.